Boa tarde, eu sou Carol Castilho e hoje é 1º de outubro de 2015 e o Bate-Papo Esportivo tá no ar. Vamos às manchetes de hoje? Acaba a novela da renovação de Fábio. Atlético descarta a volta de Ronaldinho. Definido 3 semifinalistas da Copa do Brasil. Givanildo espera por STJD para definir a América. Aqui nos estúdios da Rádio Fumec, eu estou com os comentaristas Breno Galante, Rafael Diniz, Gabriel Costa e o coordenador de esportes da Rádio Inconfidência, José Augusto Toscano. Boa tarde, meninos. Boa tarde, uma grande honra hoje aqui estar com o Toscano aqui, representando a Rádio Inconfidência. Tudo bem que alguns olharam quando ele chegou e imaginaram que era o Gão, né? Mas, assim, conversando descobrimos que não, é mera coincidência. Um abraço, meu caro Galante, um abraço, Carol, um abraço a todos, um abraço especial a Maria Amélia, muito obrigado pelo convite, é um prazer tê-los aqui, mas certamente se o Gão tivesse que falar mal pelas costas é fácil, mas já que ele está aqui, a gente tem gravação, se tivéssemos também aqui eu e o Gão, nunca veríamos os dois aqui. Brincadeira, viu, Gão? Um abraço ainda pra todos. Ainda tem eu para ajudar ainda, então, aí ia dar muito problema. Então, né, eu também. Beleza, vamos falar do Atlético. E ontem teve treino pesado no Atlético e o comentarista Breno Galante esteve na Cidade do Galo e acompanhou o treino. E aí, Breno, o que o Levi preparou lá ontem? Pois é, ontem eu me surpreendeu algumas coisas no Atlético ontem. Primeiro, o treino foi mais longo do que costume. Levi pegou pesado e eu acho também que tinha muitos torcedores ontem e aí já começa a ser aquela situação de demonstrar para as pessoas trabalho. Outra coisa, antes do treino, o Levi chamou o time titular num canto e conversou bastante com o time titular. E deu pra gente observar o Gemerson gesticulando muito, o Leonardo Silva, questões de posicionamento. E depois ele fez um mini coletivo, em que ele não contou com os laterais treinaram à parte com os outros laterais do grupo, e ele colocou a zaga, o meio e o ataque, fazendo um mini coletivo contra um outro time composto pelas mesmas posições. E o Thiago Ribeiro é o nome do Levi pro lugar do Dato. Ele estava nessa conversa, o Thiago Ribeiro? Tava, todos estavam na conversa. O time completo estava na conversa. Eu acho que chegou naquele momento em que o Levi já se preocupou e viu assim, não dá mais automático, vamos começar a acertar, conversar mais, porque ele não costuma muito fazer esse tipo de coisa, e começar a cobrar. Porque a situação já chegou num extremo que empatar com lanterna não é fácil não, né, Toscano? Sem dúvida, eu acho que a questão maior do Atlético agora chegou naquela fase do campeonato que não importa o que já tinha que ter feito, tem que ser feito. Agora é a área da superação. E você falou uma coisa aí do já tinha, o que já tinha que ter sido feito, me lembra em 2004, quando o Atlético Paranaense praticamente liderou todo o campeonato e o Santos na reta final atropelou e foi campeão. Rapaz, não fala. Você tá chegando agora, não fala isso. Não levanta a bola pro Gabriel, não. Olha a cara dele lá. Pra imensa torcida do Santos aqui no estúdio. Então, assim, fica uma questão que eu me lembro direitinho disso, que em um determinado momento o Atlético Paranaense, sobrando e pontuando, e o Levi, o treinador do Atlético Paranaense, perguntaram para ele o que fazer agora para esperar. O que tinha que ser feito já foi feito. Agora é administrar. E o Santos acabou atropelando a reta final e foi campeão. Eu acho que o Atlético tem bola, a matemática prova isso, mas acima de tudo tem bola para buscar o título. Agora, concordo plenamente com você. Empatar com lanterna não dá. O time que briga pelo título, a responsabilidade dele é tão grande quanto a que está brigando contra o rebaixamento. Mas a superioridade técnica dele o obriga a vencer quem está lá na parte de baixo. Agora, outra coisa que me chamou muita atenção ontem, porque a gente viu o Atlético, ele se transformou mais ou menos num time previsível dentro de campo. Né? Esse esquema tático do Atlético, o Atlético quando precisa fazer algum tipo de situação de renovar alguma coisa no meio de um jogo, bem diferente da Copa do Brasil, que você tinha um volante, de repente você podia mudar para 2 volantes, você tinha um elenco que tinha jogadores de ataque com mais qualidade, porque tinha um banco melhor. Ontem eu estava percebendo isso e pensando, poxa, todo mundo sabe que vai entrar o Thiago Ribeiro.
Não é uma coisa que assim, o Levi pode estar em dúvida entre 2, 3. Não tem essa dúvida. O Atlético está com um elenco escasso. Mas me chamou a atenção que depois dessa conversa, na hora que o Giovanni Augusto foi pro campo, ele começou a ter um papel diferente dos jogos. Ele estava com mais mobilidade. Não vi Giovanni Augusto centralizado. Eu vi ele caindo pela esquerda, caindo pela direita, trocando de lugar várias vezes com o Luan do meio para a direita. Então acho que já começou a fazer valer alguma coisa que o Levir comentou. Tipo, vamos ter que fazer alguma coisa diferente, porque os caras estão sabendo te marcar. Você só tá no meio que estão te marcando, não tá funcionando. Não sei, pode ter sido isso. Porque qualidade ele tem, né? Quando ele colocou pro lado de campo o Giovanni Augusto, ele não fez uma grande partida. Mas não é a questão dele jogar o tempo todo do lado de campo. É a questão de, durante a partida, você ter alguma coisa para poder enganar a marcação do time. Porque o time já entra sabendo que ele vai jogar todo o tempo do lado. O Thiago Ribeiro ontem, o tempo todo do lado esquerdo. Cara, o lateral direito vai saber, ó, quem eu tenho que marcar é esse aqui, eu vou ficar com ele o tempo todo, o zagueiro que vai ficar na sobra eu vou pegar aqui. Agora, quando há essa mudança, sempre, o defensor começa a ficar naquela dúvida. Peraí, ele foi lá pra direita, eu acompanho, não acompanho, abre espaço para quem vem de trás. Eu acho que faltava um pouco disso, né? Pra dar uma mudada, né, Toscano? Porque não tem jogador pra alterar. Os críticos do Levi falam muito isso, que os times do Levi chegam em um determinado momento da competição que se tornam um tanto quanto previsíveis. Há uma fatia de torcedores, uma parcela de torcedores, melhor dizendo, que entende que o Atlético tem 12, 13 bons jogadores, mas não tem um elenco no mesmo patamar. E o elenco é que faz a diferença. Aí, usando um clichê, times ganham jogos, elencos ganham títulos. Apesar disso tudo, eu reforço. Eu acho que o Atlético tem sim bola para ganhar, para chegar com o Corinthians. Até porque, até o dia 1º de novembro, tem o confronto direto. Agora, com 7 pontos, a gente tem que reconhecer que é uma diferença respeitável. Olha, são 7 pontos a diferença. Querendo ou não, a Ponte Preta está brigando por Libertadores. São 5 pontos que a Ponte Preta tem do G4. O Corinthians pega um confronto dificílimo lá em Campinas. Então é hora do Atlético vencer o Curitiba, mostrar que tem elenco, mostrar que tem time para vencer o Curitiba. Até porque a Ponte venceu o Santos, venceu, né? Venceu. Foi quanto mesmo? Foi 3-0. Então, querendo ou não, o Atlético, a Ponte Preta está brigando por Libertadores, tem algum objetivo no campeonato. Então eu acho que o Atlético deve vencer o Curitiba, diminuir essa diferença para 4 pontos, para que no confronto direto as coisas se equivalem. Agora tem um detalhe, diferente do Santos, a torcida do Corinthians lota o Moisés Lucaré. Porque é um jogo que pro corintiano é campo neutro. Porque a gente conhece como é que a torcida do Corinthians, ela vai até o Rio de Janeiro e lota, imagina em Campinas, que é do lado de São Paulo. Então vira um jogo neutro, ela não tem aquela vantagem, né, de jogar, o jogo não é 11 horas da manhã esse. Não. Então ela não tem a vantagem que ela teve contra o Santos, jogar 11 horas da manhã, jogar contra o Grêmio 11 horas da manhã, quando ela teve bons resultados. Então não sei não. Eu ainda tenho minhas dúvidas que o Corinthians tropece contra a Ponte Preta. O Gabriel falou que acha o jogo do Corinthians difícil, mas o jogo do Atlético não é fácil. De jeito nenhum. Você pegar o Coritiba no Couto Pereira com o Henrique Almeida voltando, é muito perigoso. E o Curitiba, que fez uma grande partida com o Cruzeiro aqui, deu muita foi pressão. Prejudicado, né, naquele lance do Manuel, o famoso pênalti padrão FIFA, né, que eles falam hoje. E é um time que engrossou, não fosse aquela bobagem, né, do zagueiro dele lá no final, que igualou as coisas. Poderia ter complicado mais a situação do Cruzeiro. São compromissos difíceis, essa reta final tem muito disso. Ainda estamos naquela fase em que todos os clubes ainda têm alguma coisa com que se preocupar. Daqui a umas 5 rodadas não, quem já tiver mais próximo dos rebaixamentos já era. Aí entra aquela faixa de times na zona neutra. E o campeonato ainda está aberto nos 10 jogos. E eu falei um negócio que não está aqui no nosso script não, mas eu acho que é legal a gente ressaltar rapidinho. Ontem a CBF aboliu os jogos de 11 horas da manhã. Era uma coisa que eu falei aqui várias vezes, que pode atrair público, mas eu acho desumano com o jogador, até porque eu jogo sábado, 11 horas, a minha peladinha lá. A minha peladinha me atrapalha. Como é complicado isso. Eu tenho um time que eu jogo lá tem 20 anos, lá em Vespasiano. O time que chega pra pegar a gente que não tá acostumado com o horário, pô, cara, quando dá 12:30 nós estamos sobrando no segundo tempo. É muito complicado. Desumano? Ou você concorda ou não com isso, Toscano? Com certeza. E, inclusive, os últimos jogos serão dos dias 18, não é isso? Me parece que é dia 18 de outubro o último jogo, até porque já terá 32ª rodada. Já terá começado o horário de verão. Então você imagina isso ainda no horário de verão. Eu acho que foi até uma boa sacada, acho que é válido, mas que precisa ser mais bem pensado para o ano que vem. Na primeira fase do campeonato eu acho que cabe, porque você tem maio, junho, até julho, talvez agosto, forçando a barra, porque você tem um tempo mais frio.
fica tranquilo. Agora, realmente, a partir da segunda quinzena de agosto, aí é complicado, é desumano. Mas a CBF falou que tá pensando em outro horário, né? Que horário seria isso? 9 horas da manhã, do jeito que a coisa lá vai, meia-noite. Isso que eu ia ressaltar. Na minha opinião, o problema é o sol de meio-dia. Seria colocar o jogo mais cedo? Será que solucionaria esse problema? O Paulo André, o zagueiro grife, respeitosamente, né? Acho um bom jogador, mas tem mais nome do que futebol. Mas, em contrapartida, na proposta dele como ali no bom senso, eu acho um camarada fantástico. Ele deu uma declaração que eu acho absolutamente correta. Os únicos que não são consultados numa situação dessa são os jogadores, que são aqueles que são mais... Tem campo, né? É quem tá ali correndo. Quem sofre mais. Acho uma boa ideia. É uma tendência, né? Vocês que acompanham muito mais de perto. Na Europa já acontece esses horários ditos alternativos. Você tem agora campeonatos nacionais na Europa com rodadas integralmente às segundas-feiras, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Repito, achei que foi uma boa ideia. O público adorou. Isso é fato. Sim, a média de público aí, 24 mil. Você falou isso aí, é fato. Agora, precisa ser mais organizado. É uma boa ideia que não pode ser tocada como está sendo tocada. Agora, que é desumano, é. O horário de sábado, 4 horas da tarde, que é um horário vazio. Bacana. Eles falaram que até era um horário antigo, tarde, né? Que era legal. Falaram até em sábado, 5 horas da tarde. Vamos guardar aí. Alternativas existem, mas que esse... Até para nós que trabalhamos e não trabalhamos ali diretamente no sol, é complicado, é puxado. Você imagina para quem tá correndo lá. Rapaz, o Cruzeiro e Figueirense, aquele 5-1, eu trabalhei nesse jogo. Durante os 90 minutos de bola rolando, o sol foi integralmente, pela época do ano, integralmente no gramado. Não tinha uma fresta de sombra que fosse. Pois é, e o atacante Prato falou ontem em coletiva sobre qual deve ser o foco do time agora. Vamos ouvi-lo. Los jogos nuestros, si acontece con algún otro jugador, o que fala você de pensar en que Corinthians tiene que perder puntos, penso que a gente está errada, porque el juego del domingo era para ganar, y a gente empató, y ahí Corinthians donde sacó más ventaja. Entonces, si a gente no gana, ahí va a ser más difícil. Entonces ahí sabemos que quedan 10 rodadas, y que las 10 rodadas prácticamente tenemos que ganar las 10 para ser campeón. Sabemos que podemos hacer eso. Estamos con confianza que podemos hacer eso, pero solo depende del primer paso, que es el domingo, es el sábado contra Coritiba, y ahí vamos a ir juego a juego. No hay que olear más para adelante, sino mirar el juego del sábado y después mirar el otro juego y no pensar ni en Corinthians, ni en Inter, ni en nadie, solo el juego de Curitiba. Pessoal, é isso mesmo? Esqueceu o Corinthians em pensar nos jogos que tem pela frente? Não tá na hora de esquecer o Corinthians, não. Não, ela falou, é isso mesmo, eu não entendi. Brincadeira. Claro, não adianta nada. Isso é fogo, né? Você fica muito preocupado com o Corinthians, com isso, com aquilo outro. E não faz o papel. E não faz o seu. Ficaram muito preocupados com o Corinthians, né? Que tava jogando até próximo lá de Joinville na última rodada. Tava lá em Florianópolis. E aí? O Corinthians ganhou. Ganhou fácil. Né? Então não adianta. Acho que é óbvio, né? Qualquer um que joga sua peladinha, sabe que você fica lá, mas você tem que concentrar nos seus esforços. O Atlético tem que se pegar muito nisso, que ainda há o confronto direto com o Corinthians. Mas ele precisa chegar nesse confronto direto com, no máximo, 4 pontos. Uns 4 pontos, exatamente. Não, na verdade, o Atlético tem 3 jogos aí até pegar o Corinthians, ele tem que fazer os 12 pontos. Exato. Se ele não fizer os 12 pontos, chega com 7 e ganha do Corinthians, vai pra 4, faltando 6 rodadas. Não adianta. E eu acho que isso foi o principal motivo para a situação contra o Joinville. Foi isso. Eu tô pegando Lanterna, mas eu tô mais preocupado com o Corinthians, que o Corinthians tem que perder. Eu vou entrar lá, eu vou ganhar do Lanterna. Tá tranquilo, vou pensar no Corinthians. O futebol não tem mais bobo, como o pessoal fala, né? Pois é. E ainda sobre Lucas Prato, o atacante argentino passa por o maior jejum de gols desde chegar ao time. Já são 5 jogos sem gols. Vocês acham que isso pode estar atrapalhando o desempenho dele em campo? A fome do urso tem que voltar, né? O mineiro é arrasador, né? No começo chegou aqui esfomeado, metendo gol de todo mundo, chegou contra o São Paulo, fez um hat-trick contra o São Paulo, depois sumiu. O que tá acontecendo com o Prato? Olha, eu acho que... É a bola que não tá chegando? Não, eu acho que tudo vai de fase, né? Não adianta, um jogador sozinho não consegue fazer com que um time defina praticamente uma vitória, se não tiver um conjunto. A gente tá falando do Prato, que ele tá com esse jejum, mas a gente vê outros jogadores do Atlético
jogando bem abaixo do nível. A gente vê o Giovanni Augusto que caiu. Houve uma queda de produção do grupo. Exato. Né? Não só do Prato. Rafael Carioca era um jogador que eu não canso de falar. A gente sempre elogiava. Olha só, Era todo o programa aqui. Não faz uma falta, é um jogador que tem um passe sensacional. De repente não se fala mais do Rafael Carioca. Ele era o termômetro do time, o equilíbrio no meio de campo. E para isso, pro Prato fazer um bom jogo, a bola tem que chegar até ele. O time tem que funcionar. Ele é uma peça na engrenagem. Agora, que eu imagino que ele demonstra tranquilidade para lidar com isso, mas eu acho que no interior dele, ele deve estar meio mordido, né? Porque artilheiro sente falta, né? E não resta dúvida que um jejum por um jogador como o Lucas Prato faz a diferença mesmo. Agora, ele é um jogador muito interessante. O gol do Luan contra o Joinville, passe dele. Ele também participa muito. E também não tiremos os méritos dos adversários que hoje já entram marcando o Prato. O Prato é um baita jogador. Tenho uma admiração muito grande pelo futebol dele. É claro que voltando a fazer gols, cresce o Atlético. Mas ele ajuda muito ali nas chamadas assistências e tal. Gosto muito desse jogador. E ele segura muito a marcação. E se eu não me engano, até uns dias atrás, foi o Léo Gomide até na entrevista. Ele levantou... bem-humorado o Léo Gomide. Sempre Um abraço pro nosso querido Léo Gomide, o nosso sempre colega. Bem informado. Bem informado e bem-humorado. Melhor aí, Gabo. E ele levantou um aspecto, eu não tenho certeza se era assim, que em todos os jogos que o Prato fez gol, o Atlético venceu. E isso é de uma importância fundamental. Mostra que realmente ele é importantíssimo. Sem dúvida. Né? Um centroavante. Eu acho que o Ricardo, como chama aquele centroavante do Santos? Ricardo Bueno. Ricardo Oliveira. Artilheiro do Brasileirão. Eu acho que ele podia ver uns vídeos do Prato para aprender um pouco. O Lucas Prato, ele, não sei, ele tem um carisma que já caiu nas graças da torcida atleticana. Só que, como o Toscano falou, ele tem uma raça, ele tem uma vontade de jogar. É argentino, né? Que faz com que esse jejum de gols não seja nem lembrado às vezes. É verdade. Ele tem uma raça, ele se entrega pro clube, ele dá assistência, ele dá carrinho. Então acho que ele não é só artilheiro, como se só ser artilheiro fosse pouco, né? Mas... Assim como o Vélez, ele jogava muitas vezes, o Gareca colocava ele pra jogar fora da área. Porque ele é esse jogador que sabe o que até é jogar. de ponta ele já jogou no Vélez. Puxar a marcação. Então eu acho que esse jejum de gols... Eu acho que ele é mais lembrado de jejum de gols pela fase que o Atlético vive. Isso. Buscando o Corinthians. Então eu acho que esse jejum de gols é mais lembrado aí. E é como disse o Bruno, a queda de produção não foi só do Prato. O elenco caiu de produção. Pois é. E depois da saída do Fluminense, as redes sociais estão bombando com a notícia sobre a possível volta de Ronaldinho ao Atlético. Vitor comentou sobre isso ontem em coletiva na Cidade do Galo. Vamos ouvir. Faz pouco tempo que o Ronaldo chegou no Fluminense, mas isso aí também não é assunto que compete a gente, né? A gente fica surpreso, até mesmo chateado às vezes pela conduta que as coisas são feitas, mas pelo potencial técnico, pela história do Ronaldo, sem dúvida ele pode jogar em alto nível ainda, basta ele estar condicionado, estar motivado, né? E acho que essa situação que ele passou, sem dúvida vai motivá-lo, porque a gente sabe que o Ronaldo é um cara que joga sempre para vencer, ele tem muita ambição de vitória, e acho que isso aí vai motivá-lo, é uma situação que vai motivá-lo. Bom, quem sabe possa voltar para cá, né? É um atleta que nós temos um grande carinho, uma pessoa que todos aqui respeitam demais, tem uma admiração, uma amizade muito grande, né? E além de tudo tem história pelo clube. E aí, amigos, vocês acham que é uma possível volta de Ronaldinho ao Atlético? Eu acho uma loucura se o Atlético vier trazer o Ronaldinho. Primeiro que ele não vai vir barato. Não pode mesmo. ter certeza Assis não que deixa. um salário barato ele não vai vir. Assis não deixa. É ótimo. E além disso, o futebol que ele demonstrou no Fluminense já é de um ex-jogador em atividade. Olha, o Ronaldinho cansou, né, Bruno? Acho que ele já deu. E outra, o cara tem 35 anos, vai curtir a vida. O que não falta Tá ele rico, já fez sushi pra fazer. Voltar ao Atlético. E isso indiscutivelmente. Pelo marketing que ele representa e tal, é sempre bem-vindo. É um cara que criou uma identidade com o Atlético. Uhum. E a torcida tem verdadeira paixão. Mas eu não vejo mais o Ronaldinho como jogador de futebol competitivo.
Eu acho que se ele Pra ser quiser campeão, ainda né? bater a bolinha dele, talvez esse mercado emergente aí, você fala em China, Estados Unidos, acho que pela postura do Ronaldinho, os Estados Unidos seria mais condizente com o que ele gosta extra-campo. Né? Ontem eu fiquei sabendo dessas notícias porque o que ventila muito são duas situações. Primeiro, que ele poderia participar da Florida Cup que o Atlético vai fazer, e de repente ele seria tipo um embaixador e ele não jogaria, não tem obrigatoriedade de jogar. E a segunda é que ele faria um jogo de despedida entre Atlético e Barcelona. Foi as duas coisas que rodaram as redes sociais. Eu, como eu sou um cara assim, que eu não gosto de ficar só de boato, eu já chego lá no Atlético, já chego junto do Caio e falo, pô, do Cássio, falou Cássio, verdade ou mentira? Posição do Atlético, isso não existe. Não foi cogitado em momento algum, nem a situação da Florida Cup, e muito menos o Cássio ainda brincou e falou assim, será que esse jogo vai ser no Independência? Vamos colocar ingresso a R$5.000? Porque é uma coisa, gente, que se a gente parar para analisar com calma, será que é fácil você chegar para um Barcelona e falar assim, arruma sua agenda para você vir ao Brasil jogar contra o Atlético? E tem outra coisa também, teve time aí, eu não vou citar o nome do time, que foi lá pra Neymar, fazer o jogo do Neymar, não saiu de lá muito bem não, hein? Pois é, então... Que maldade! O pessoal dá uma cutucada aqui. Então assim, eu acho que algumas coisas até que eu respondi Vocês ontem. não são nada santos, não, viu? o Nossa, pessoal aqui- É melhor o Atlético não ir lá não, porque se sai com a tamancada também... Mas olha, uma das coisas que eu comentei ontem em rede social foi, primeiro, olha a veracidade, né, do site que está colocando as coisas, olha a fonte que foi isso, porque falar hoje, qualquer um pode falar. O Toscano de repente solta aqui que o Ronaldinho está fechando com o Cruzeiro, vira notícia de tudo quanto é lado. Ninguém procura informação dentro do próprio clube ou de quem é de direito. As pessoas preferem multiplicar a situação e vira aquela coisa, né, para vender. Quando pra vai ver, não chamar tem atenção. nada. Não tem nada. Hoje eu vejo o Ronaldinho como puro e simples marketing. Assim como o Breno falou, participar da Florida Cup, mas para expandir a marca do Atlético internacionalmente. Mas ele isso não foi cogitado. Não foi cogitado. Assim como o Breno falou, ele saiu do Atlético, foi pro Querétaro. Depois ele saiu do Atlético já desgastado. Foi pro Querétaro, Deu uma canetada. foi pro Fluminense e desde aí ele já não joga mais bola. Pois Ele não mas quer mais. Concordo em grau, número, gênero. Isso apurar a veracidade é imprescindível. Agora, esse tipo de ação, caso se torne algum dia verdade, esse tipo de ação eu acho que o Ronaldinho é uma boa para esse tipo de situação. Sim. Um camarada que vai trazer, se você vai conseguir fazer um jogo contra o Barcelona, Patrocínios, não, ele dá uma entrevista isso, no sim, mídia. isso com certeza, caso isso chegue a ser verdade ou se transforme em realidade, aí sim, aí eu acho que essa é uma boa sacada. Agora, é um jogador, eu acho que dessa história toda do Ronaldinho no Fluminense, pra mim só ficou uma coisa. O Levir Coupe tinha razão. Aqueles que contestavam que o Levir não queria contar com o Ronaldinho, ele foi ao Bem Amigos e colocou que ele teve uma briga com o Ronaldinho, porque ele cobrou o profissionalismo do Ronaldinho. Eu acho que agora ninguém tem dúvida de que ele agiu corretamente, porque no Fluminense ele não fez absolutamente nada. Pois é, agora é 12h57. A gente já volta com bate-papo esportivo falando tudo sobre o fim da novela Fábio no Cruzeiro. Após uma longa negociação, o goleiro Fábio renovou por mais 3 temporadas. O capitão celeste vai receber o maior salário do elenco atual. E ele falou ontem na toca, vamos ouvir. Primeiramente, quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar podendo passar essa mensagem. Todos que vão ter a oportunidade de ouvir. Glória a Deus que deu tudo certo. Renovei hoje com o Cruzeiro por mais 3 anos. Um presente de Deus num dia tão especial para mim, que é o meu aniversário. Então, agradeço a todos que torceram, torcida cruzeirense, a nossa nação azul, pelo carinho, pelo respeito e por estar sempre me apoiando aí. E eu vou tentar ao máximo aí dentro de campo honrar mais e mais e mais essa camisa vitoriosa e que eu tenho essa identificação, que eu tenho esse respeito, carinho. E aqui é a minha casa, estou muito feliz. E agradeço a todos aí por esse carinho, agradeço a Deus imensamente, todos da minha família. Um abraço para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês que possam escutar essa simples mensagem, mas de coração. Um abraço, fica com Deus. Deus te abençoe, Rafael. Amém. E agora, ficou feliz? Fiquei muito feliz. Que o Fábio, já tinha dado minha opinião aqui, que o Fábio, além dele estar em todos os momentos
dessa nova história do Cruzeiro, desse século XX, desde quando ele entrou. Momentos difíceis, momento que o Cruzeiro estava caindo, ele estava junto com o Cruzeiro, e nos momentos de glória, ele estava junto com o Cruzeiro, então não podia deixar ele sair, assim, pode ir embora, acabou o contrato aqui, não, tem que deixar ele até ele aposentar no Cruzeiro, pra ele poder... Você me deu um gancho ontem, eu vou fazer só uma analogia aqui. Ontem o Cássio tava conversando comigo, ele falou assim, eu tava falando da renovação do Léo Silva, ele falou assim, cara, o Léo Silva tinha que ter um contrato vitalício com o Atlético. Concordo. Ele tinha que aposentar, cuidar da categoria de base, virar diretor e tal, porque esse cara tem caráter, esse cara tem identificação com o Atlético, ele é o líder. E como eu falei ontem, deu o maior título da história do Atlético. Título, gol e tal. Então, pra mim, é a mesma situação do Fábio. Eu tive algumas vezes com o Fábio, por ser amigo dele, e na outra renovação, e ele sempre disse que o sonho dele era encerrar a carreira no Cruzeiro e continuar no Cruzeiro após exercendo algum tipo de cargo dentro do Cruzeiro. E pra mim, demorou até essa situação ser resolvida, e mais do que justo ele ter o maior salário no Cruzeiro. As renovações de contrato do Fábio têm essa característica, sempre foram mais arrastadas e tal, muito disse-me-disse. Eu confesso, eu não sei se o Fábio negocia direto, ou se ele tem... Não, ele tem um empresário, enfim. Tudo que o Fábio já fez pelo Cruzeiro é digno de toda e qualquer história. O simples fato dele ser o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, ele já está marcado na história do clube. É muito contestado. Acho que ele já esteve em fases melhores, tecnicamente, do que está hoje, mas tenho pelo Fábio a cota de ser um dos 3 melhores goleiros do Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos. E que não fosse o futebol essa coisa mal explicada e muitas vezes nebulosa, era para ter pelo menos ido na Copa do Mundo de 2014 e na Copa do Mundo de 2010. Se não titular, a de 2014 para mim ia ser titular. Se não titular, mas pelo menos estar no grupo da Copa do Mundo de 2010 e de 2014. A maneira como ele conduz, ou o empresário dele, enfim, conduz a renovação de contratos, que isso que aconteceu esse ano é reincidência. Sim. Nos anos anteriores foi da mesma forma, ela se delonga, há um disse-me-disse, a proposta não é proposta. Agora, em termos técnicos, em termos de qualidade, eu acho que, para mim que estou com 53 anos, depois, tecnicamente falando, depois do Raul, aliás não, eu coloco o Fábio ao lado de Raul e Dida como os 3 maiores goleiros que o Cruzeiro teve, pelo menos na segunda metade do século XX para cá. E é um jogador que, você lembrou muito bem, nos momentos mais difíceis do Cruzeiro ele esteve ali, e o Fábio teve uma época no Cruzeiro que você ia transmitir, você ia trabalhar ou torcer para o Cruzeiro, você sabia que pelo menos 2 ou 3 milagres ele faria por jogo, não aquelas defesas, milagres. O Fábio segurou muita coisa aí do Cruzeiro nesse último ano. E em cima disso, Toscano, você acha, por exemplo, a gente viu aí a Toca sendo pichada contra o Fábio, alguma parte da torcida não era muito a favor pelo momento que ele vive, mas ele tem crédito demais. Tem. Eu falo que se o Fábio, eu falo brincando que se ele for cobrar ou deixar o crédito que ele tem, o Cruzeiro cai. Que o que ele já salvou o Cruzeiro é um negócio impressionante. É um baita goleiro, um cara que cresceu muito de produção. Eu acho que bacana. E o Cruzeiro, né, tem a tradição, e isso é muito bom. O Atlético está começando isso agora, o Cruzeiro já tem isso há mais tempo. O Cruzeiro tem a tradição de bons goleiros, aproveitar também ex-atletas, atletas quando ele... O Zé Carlos está no Cruzeiro, o Raul estava no Cruzeiro até outro dia, o Nonato, o Natal. Isso é muito legal, isso cria uma identidade muito grande. E o Fábio, indiretamente e diretamente, já demonstrou várias vezes que ele quer encerrar a carreira no Cruzeiro. Ele já rejeitou propostas de vários clubes europeus, já recusou muitas propostas. E a questão do muro pichado pedindo a saída do Fábio, eu acho que o povo brasileiro, o futebol brasileiro, tem como cultura não respeitar os ídolos. Você vai na Europa, você vê Alex Ferguson, que era o técnico do Manchester, você vê Arsene Wenger reverenciado pelas torcidas. Então eu acho que falta acho que falta mais um pouco de respeito aos verdadeiros ídolos de clubes. Não é o caso do Fábio, mas eu faço só um complemento ao que você diz. Não é o caso do Fábio, mas o jogador também precisa ter uma postura de respeito
ao clube e aos seus torcedores. Não é o caso do Fábio, não, que o Fábio tem realmente uma conduta muito respeitosa. E pela idade, o Fábio acho que completou ontem, coincidentemente, né? 35. Com mais 3 anos, provavelmente deve agora encerrar a carreira no Cruzeiro, né? Verdade. O treinador Mano Menezes deu uma entrevista ao site Super Esportes e disse que a renovação do Fábio foi de suma importância, por ser um ídolo dentro do clube, além de ser a maior referência do Cruzeiro hoje. E o treinador Mano Menezes salientou que existem outros líderes no time. Pessoal, realmente existe outros líderes no time? Paulo André, eu não vejo como líder. O Paulo André tem bom senso, cara. Tem bom senso, apenas bom senso. Porque futebol não. Futebol não tem, não. Zagueiro grife. Zagueiro grife, não tem, não. Eu vejo hoje Henrique. Ceará é um. Ceará, Henrique, pelo tempo que ele tá no Cruzeiro. Mas o Henrique é engraçado, dentro de campo ele parece ser muito tímido, não é um cara de falar muito, né? Mas o Mano falou isso na entrevista, que dependendo, não é o líder por ser aquele cara que fala, mas só no olhar já... Orientar, né? Mas então de orientar. A liderança é uma questão muito peculiar, né? Porque a liderança, usando outro clichê, ela é conquistada, né? E a pessoa vai estabelecendo essa liderança e angariando o respeito dos demais jogadores. Às vezes você tem... O Ceará me parece um líder nato. Ele não é aquele cara que você não vê arroubos de manifestação do Ceará durante o jogo mesmo, um cara muito tranquilo e tal, mas tem um respeito muito grande do elenco, né? Então é uma liderança, me parece natural. Parece-me que é o mesmo do Fábio. As lideranças, elas podem ser também forjadas. Tem uma questão, e convenhamos, né? A estrutura do futebol brasileiro, né? Aí quando eu falo a estrutura de dirigentes do futebol brasileiro, não vê com bons olhos lideranças espontâneas. Porque uma das características das lideranças espontâneas é o questionamento. E convenhamos, a turma que está aí não gosta muito de questionamento, não, né? É verdade. Pois é. De contrato renovado, o goleiro Fábio sentiu um torcicolo e foi poupado no treino. Esse torcicolo tem a ver com a contagem? Não, né? E esse eu gostaria demais de ter. Desculpe. Alisson, que teve uma entorse no joelho direito, será operado hoje no hospital da região sul de Belo Horizonte. E aí, a bruxa tá solta na toca? De novo, Alisson, gente? De bem novo. que os não falam, Esse né? rapaz, né? Impressionante. De novo? Logo na hora que ele tá engrenando, se firmando. Sendo um dos principais jogadores do Cruzeiro. Rafael já tava todo feliz, fazendo faixa para levar ao estádio. Alisson, eu te amo. Não, Alisson, grande jogador. Não. É uma pena, a gente comentou até ontem o Alisson ter machucado. Agora essa do Fábio foi uma surpresa, né? Sentiu uma entorse, mas pelo que falaram, ele vai pro jogo. O Toscano falou aqui, era aniversário dele, né? Ele queria uma folga comemorar. Vai dar pra gente, a esposa dele até pensou assim, vai dar pra trocar o carro? Ele. Vai dar pra gente comprar a fazenda? Fazenda não, comprar mais uma, né? Eu tô psicólogo positivo. O Alisson é um jogador que nesse momento fará falta ao Cruzeiro, né? Muito. Até porque não tem um jogador como ele no banco. E o Cruzeiro, que o ano passado, quando o Judivan surgiu, que era também uma expectativa, e teve essa contusão seríssima na seleção, só volta ano que vem, é uma perda. E lamentável, porque jovem e já com um histórico de contusões, né? Que fazem parte, lógico, do futebol, mas com histórico. Agora essa fica para você, Rafael. O Júlio Batista voltou. JB. Fino, bacana, corte de cabelo e tal. A pergunta fica: o Dedé agora mudou pro departamento, mas não vai voltar o Dedé? Eu acho que o Dedé... É só ano que vem, não é possível. Eu tô achando que o Dedé só volta ano que vem. O Bruno Rodrigo vai e volta, o Alisson vai e volta, o Ceará vai e volta. E o Dedé fica. E o Dedé tá lá. A questão do Dedé, que tinham falado que ele tinha tomado infiltração para jogar jogo. E esse tipo de infiltração é um problema. Você lembra quando o Hernani tomou infiltração para jogar a final da Copa do Brasil pelo Flamengo? Ele ficou mais de 3, 5, 6 meses parado. Então é um problema. O Dedé também está com muita dificuldade de voltar. Porque a situação é que a infiltração, ela dá uma maquiagem na contusão. Então joga o cara joga ali, machucado. E aí depois que passa o efeito, meu amigo, você pode acabar de arrebentar. O grande exemplo disso, que não é da época de vocês, mas da minha e do Toscano, é o Reinaldo. Verdade. O Reinaldo conseguiu acabar com o joelho dele porque ele jogava à base de infiltração. A época a medicina esportiva não era tão evoluída como é hoje.
fica estranho nessa questão que você abordou, e é fato, porque se o jogador também consente, fico imaginando isso, né? Ele consente que seja feita a infiltração nele, aí desconsidera todo o exemplo anterior e realmente... Acha que não vai dar errado, Pois será? é, né? E é complicado. E você falou aí de um outro jogador que eu acho que sempre que está em campo é muito importante para o Cruzeiro, mas também tem um histórico de contusões reincidentes, é o Bruno Rodrigo. Verdade. Né? É um líder também. Mas tem esse problema. Isso é complicado. E neste momento que vive o Cruzeiro, brigando contra a parte de baixo, que a vitória contra o Coritiba, ela deu aquele fôlego, né? Quando você tá naquela fase, aquela pressão, aí um dia, hoje vai dar para dar um respirado. Mas a situação do Cruzeiro é perigosa na competição. Sim. Tem um jogo complicadíssimo contra o Grêmio no próximo domingo. É outro que só né? é vencer a palavra de ordem dos dois times, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. E assim como eu acho que em menor situação, mas depois do Corinthians e do Atlético, pela própria colocação na tabela, é o único que pode ainda sonhar com o título, na minha concepção. Corinthians, Atlético e Grêmio. Com certeza. Imagine a hipotética situação: o Atlético joga no sábado contra o Curitiba, lá em Curitiba. Jogo complicadíssimo, como você lembrou. Uma derrota para o Curitiba não é nada de outro mundo, porque o Curitiba luta contra o rebaixamento e joga em casa. Imaginem uma derrota do Atlético no sábado e o Grêmio jogando contra o Cruzeiro domingo, sabendo que se vence, assume a segunda colocação. Verdade. O jogo de domingo é complicadíssimo. Nesse fim de semana, o Cruzeiro pode ajudar o Atlético e o Atlético pode ajudar o É Cruzeiro. verdade. Segura o Curitiba, né? Verdade. Agora é 1h12 e a gente já volta com o bate-papo esportivo falando do Coelhão e sobre as partidas de ontem da Copa do Brasil. E hoje o STJD julgará 3 jogadores do América: Rodrigo Souza, Leandro Guerreiro e Diego Lorenzetti. E o Givanildo espera essa decisão para escalar o time. O Diego agora virou marca de chuveiro. Lorenzetti. Não, gente, desculpa, Lorenzetti. É que tinha um Lorenzetti na América, né? Tudo bem, Carol. É bom que a gente sabe que o América tá numa fria danada aí. Carol, a maldade deles é porque o nome dele é Diego Lorenzetti, mais conhecido como Diego Lorenzetti. Te ajudei? Ajudou um pouquinho? Valeu. Pois é, caso seja punido, a perda será grande para o time? O Yaya Souza, né? Seria uma grande perda para o time do Coelhão. Grande jogador Yaya Souza. Seria uma grande perda para o América. E o Leandro Guerreiro, pela experiência que ele tem. E por ter passado pelo Cruzeiro, é isso que você vai dizer. Não. Bom. Pela experiência que ele tem do meio de campo do América. Agora, eu vejo como perda, mais como perda, porque Diego Lorenzi, Leandro Guerreiro, Rodrigo Souza são 3 volantes do time do América. O América vai perder mais pela posição onde que está. O Diego Lorenzi não é uma perda. Porque ele é banco. Seria reserva imediato do Rodrigo Souza e do Leandro Guerreiro. Tudo bem, mas não são jogadores que vêm sido trocados assim no time do América. Eu acho que a perda maior é que o Givanildo montou um esquema com 3 zagueiros. Ele já tem o time mais ou menos certo. E que vem funcionando bem. Vem funcionando. E ele tem que. Hoje a obrigação dele, eu acho que o pensamento dele eu tenho que repetir esse time. E lembrando que vai enfrentar o Lanterna. Quem tá brigando por G4 tem que vencer o Lanterna. Exatamente. Não importa. E hoje ele não tem a mesma qualidade do que o Thiago, que foi pro Palmeiras. Mas o Rodrigo entrou e começou a dar um equilíbrio junto com o Leandro Guerreiro. Eles estão acertando ali o senso de marcação. Com os 3 zagueiros melhorou. O que me preocupa mais nem é muito essa situação. Claro, eu até torço para que eles sejam, né, absolvidos. Mas é o fato do América improvisar o Pablo pela lateral direita. Porque não sei se essa inovação de professor Pardal dele, por falta de opção, de não buscar um menino lá. Porque assim, o Pablo, pelo que eu vi quando ele treinava no Atlético, ele é um jogador que ele não tem senso de marcação nenhum. Ele é um velocista, que ele não é bom finalizador. Ele tem esse defeito dele, mas tem aquela habilidade de um tradicional ponta antigo. Eu acho que isso pode ser uma exposição. E entra uma coisa que o Toscano falou aqui que é importante. Vai jogar contra o Mojimirim. Mas que vá lá imaginando para jogar contra o líder do campeonato. É a mesma coisa do Atlético com o Joinville. Com o Joinville. Que foi no último domingo. Pro América perder um ponto fácil lá, fala sério, no momento do campeonato como tá agora, não pode não. É só uma coisa para ressaltar, como a América gosta de perder volante. Perdeu o André Giroud pro Palmeiras, perdeu o Thiago Santos pro Palmeiras também, e pode perder o Leandro Guerreiro, o Lorenzi e o Rodrigo Souza. E você falou do Rodrigo Souza, ele entrou muito bem no Atlético, no América, fazendo lançamento, inclusive, que não é exatamente a dele,
Agora, América, toda vez que falo em América, eu tenho que puxar a sardinha. Se o Primo estiver jogando, pode ficar tranquilo. Esse Marcelo, se o Primo tiver grande contratação, né? Um baita jogador, tá numa fase muito boa. Gosto muito da movimentação dele. Acho que funciona muito bem quando o Felipe Amorim tá jogando ao lado dele. Cara, eu falo sempre que eu sou fã do futebol. Fã número 1 do Felipe Amorim. E eu não Breno entendo Galante. como ele não é mais bem aproveitado na América. E eu vou dizer uma coisa que o torcedor do América, pelo menos parte dele, vai ficar bravo comigo. Eu acho que hoje o Mancini não é mais titular do América. Para mim, o Mancini é um jogador importantíssimo e que será muito útil em jogos em que, por exemplo, o América faça 1 ou 2-0, e aí você precisa de um jogador experiente, pra segurar a bola lá na frente. Hoje, quando a América precisa vencer, foi assim contra o Criciúma. Eu trabalhei nesse jogo sexta-feira passada. E é uma característica, quando você tem um jogador dito craque ou acima da média, parece que é quase uma obrigação, você tem que passar a bola para ele chancelar, né? Uhum. Então quando você pega um Ronaldinho no auge, tem que passar mesmo, porque sai coisa boa ali. Mas basta lembrar quando o Ronaldinho já estava naquela fase do Atlético, já não estava a mesma coisa, às vezes ele matava o contra-ataque. Hoje acontece a mesma coisa com o Mancini. Então, esse é meu ponto de vista. É um jogador útil, importante, tem tudo para contribuir para a América tentar o acesso. Mas hoje é um jogador, principalmente quando você precisa da rapidez do contra-ataque, você mata o contra-ataque. Ô Toscano, por que a gente vê o América revelando bons jogadores? A gente não vê o Atlético e o Cruzeiro sendo prioridade para sair desses jogadores. A gente vê o Fluminense veio tentar pegar o Felipe Amorim no meio do campeonato. A gente viu o Palmeiras tirando o Thiago, tirando o André Giroto e tirando o zagueiro, que eu esqueci qual, o Vitor Hugo. Mas o Palmeiras também tem muito dedo do Alexandre Matos, né? Que ficou tudo aqui bem, 2 anos. Mas é um mercado que hoje tem os olhos voltados para cá, para o América. Sendo que dentro da própria Belo Horizonte, os dois times mineiros não olham. O que você acha? E a história prova isso, que o América sempre, quando o Cruzeiro e o Atlético tinham essa preocupação, o América sempre forneceu bons jogadores para o Cruzeiro e Atlético. Wagner, Fred, Euler, Gilberto Silva. É uma coisa a ser explicada mesmo. Eu não sei se hoje também, né, há uma tendência em que você, não vou afirmar para não ser irresponsável, de repente você contratar um jogador de alguma outra parte seja mais vantajoso, né? Vantajoso pro clube. Sinceramente não sei. Raio X. E o colunista do blog Mercado Futebol, Alexandre Chagas, falou sobre a classificação do Fluminense ontem. Vamos ouvi-lo. Alô, galera do Bate-Papo Esportivo. Aqui quem fala é o Alexandre Chagas, direto de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio. Então, ontem na Arena Grêmio, um jogo tenso, para coração forte. O meu foi testado e estou muito bem, entre Fluminense e Grêmio. Uma pressão danada, o estádio com um bom público, não estava lotado, mas com um bom público. E o Fluminense jogou muito certinho, jogou muito equilibrado, abriu o placar e construiu a vantagem, já que tinha empatado em 0-0. E a partir daí foi administrar. No segundo tempo podia até ter feito o segundo gol, mas perdemos bolas bobas. E o Grêmio tentando ir para cima, mas a marcação estava muito consistente. Só tomamos gol quando o Jean saiu e o Igor estava entrando, o Pierre se deslocou para a direita para cobrir a função do Jean e ficou um buraco na entrada da área. A partir daí tomamos um sufoco, o jogo que não acabava nunca, o árbitro deu 5 minutos, depois deu mais um, distribuiu um monte de cartão amarelo na reta final, mas deu tudo certo. Um jogo para calar a boca, e para dar uma resposta ao pseudo-jornalista, pseudo-apresentador, pseudo-escritor, tal do Peninha, né, que não sabe respeitar uma instituição centenária. E é uma pena que um clube da grandeza do Grêmio tenha um torcedor tão idiota quanto ele. Mas a felicidade é muito grande e agora é pegar o Palmeiras como favorito. Mas se o Fluminense jogar com essa consistência, pode reverter esse favoritismo. É aguardar. Aguardar e oferecer controle remoto para as torcidas de Flamengo, Vasco e Botafogo, para eles mudarem de canal quando tiver jogo da Copa do Brasil. Um salve aí para Maria Amélia, um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Maria Amélia tricolor.
E aí, pessoal, merecida a classificação do Tricolor Carioca? O inacreditável Tricolor Carioca. Na verdade, pegou todo mundo aqui de saia super. curta. Eu sabia que o Grêmio tava E eu acho que eu e Rafael vamos ter que também pegar o controle remoto nessa história aí, pra gente poder assistir o Fluminense. Mas Fred mostrou que ainda está vivo. E é importante. E o menino Marcos Júnior fazendo a jogada do gol. Pois é, ele tem os seus altos e baixos, mas ele tem aparecido. Ele é Júnior, eu digo que fosse assim, né? Agora, é curioso, né? Aí é só, evidentemente, não quero aqui entrar na linha editorial do programa. Mas curioso, né? A nossa querida professora Maria Amélia Ávila, tricolor de coração, tem como corresponder no Rio um tricolor. É, interessante isso. Muito bem, Maria Amélia. Muito bem. E você vai entender também porque que a gente não vai falar do Santos hoje. Existe uma retaliação. Muito bem. E o Vasco já tinha perdido o primeiro jogo contra o São Paulo de 3-0, preferiu se dedicar ao Campeonato Brasileiro e poupou vários titulares, e ficou no empate com 1-1, o que garantiu a classificação ao time paulista. Isso já era previsível, né? Isso aí a gente falou ontem que... eu acreditava em 3-0 São Paulo, mais 3 ainda. Será que o Vasco tem titular pra ser poupado? Olha aí a maldade. Depois vem falando, o negócio parece contagia, hein? E eu falo assim, com dor no coração, porque meu pai, né, só o seu, era vascaíno doente, apaixonado. Agora, puxa vida, esse time do Vasco, eu acho que até vai escapar, viu? Aquelas sortes da coisa. Pode ser. Tem gente que tá se esforçando pra cair. Agora, é impressionante. E Riascos, hein? Riascos renascendo no Vasco da Gama. Saudades, Rafael? Nenhuma. Eu só faço uma observação com relação ao Riascos. O Riascos, a rigor, teve uma única oportunidade mais concreta no Cruzeiro. Em que ele foi bem, né? Parece que aquela ali foi a assina dele. Ó, você jogou mais ou menos bem, vai embora. Vai embora. Foi assim, né? E o Dagoberto é campeão brasileiro de golfe, né? Ele disse que é o sexto título campeão brasileiro dele. Olha, ele podia levar alguns pra jogar com ele. Será que o Patrick não tem essa habilidade? Não. E uma partida disputadíssima travada entre Palmeiras e o Internacional acabou com a vitória do Verdão por 3-2. Pessoal, esse jogo foi o grande jogo da noite? Com certeza. Que jogaço. Sem dúvida alguma. Só de ficar vendo no WhatsApp lá o Gabriel dando um escândalo, parecia... Não. Ai, não! Olha o porco! Não, Inter! Meu Deus, que é isso? Parou tudo aí, olha o porco. Você é doido? Fala os trem desse? Olha o porco. Quem falou olha o porco foi o Gui. Foi o Guilherme. Mas foi uma confusão. No final eu fui olhar lá o grupo do WhatsApp. Falei, cara, esses caras infartaram, mano. Os caras estão mais preocupados em demonstrar emoção pelo WhatsApp porque ver o jogo. Falei, que isso, bicho. Imagina então no desfile de biquíni, hein, Toscano. Os caras morrem, porra. Bom, aí com todo respeito aos envolvidos, desde que não tem um jogo na hora, né? Aí pelo visto vocês vão optar pelo jogo. Eu não sei se foi desatenção do Inter, porque salve assim, aquela projeção. Se o Inter não toma o terceiro logo na sequência do empate, eu acho que o Palmeiras não levava ontem, não. Pois é. Houve uma desatenção muito grande do Inter na bola que é alçada na área pro gol do Giroto. E o Inter tinha acabado de empatar. E foi assim, aquele banho de água fria até na torcida, porque você tava fazendo 2-0, você vira com 2-0, então você vai pro intervalo e sempre tem esse chavão, né? 2-0 é um placar perigoso. Eu queria ter esse placar perigoso a favor do meu time toda vez. Mas, na verdade, realmente às vezes acontece, a gente vê isso, o time empata, relaxa, e o time do Inter de repente faz outro, e poxa, eu acho que a forma com que o Marcelo Oliveira vibrou no terceiro gol, foi mais de alívio, porque ele falou assim, graças a Deus que nós fizemos agora, porque se ele esperasse mais 10 minutos, é o que o Toscano falou, acho que a vaca é pro brejo. Agora o Marcelo Oliveira de novo no mata-mata. Eu não gosto do Marcelo Oliveira no mata-mata desde a época do Cruzeiro. Ele não sabe, na minha opinião, sabe. Só explicar uma coisa pra você. Marcelo Oliveira é até Palmeiras classificou e você já tá reclamando do cara. Na época do Cruzeiro, ele foi eliminado em vários mata-matas. Vou então te ajudar. Já no Coritiba ele perdeu. No Coritiba ele perdeu a Copa do Brasil. Perdeu a Copa do Brasil. 2 vezes vice-campeão. 2 vezes vice-campeão. E chega ontem, ganhando de 2-0. Deixa tomar um empate. E por sorte, como vocês falaram... Mas no final o que aconteceu? Ah, mas aquilo lá foi um lance de sorte. Agora, na minha opinião, sabe por que foi um grande jogo? Porque independente do placar... As duas equipes jogaram totalmente abertas, jogo lá e jogo cá. O Palmeiras com 2-0 no placar, querendo fazer mais. O Inter, mesmo com 2-0 contra, foi pra cima do Palmeiras.
E a gente viu um lance curioso no jogo. O Palmeiras tinha feito 2 substituições. A torcida tava assim: pelo amor de Deus, Marcelo, mexe no time. Eu só tenho mais uma substituição, não posso fechar agora, não posso fechar. Ou seja, fazendo a resenha. E aí você viu na comemoração do terceiro gol o desespero dele e realmente foi a jogada dos 2 jogadores que ele tinha colocado. Agora deixa eu só dar pênalti. Esse pra mim é aquele famoso. É igual a farofa brasileira, pra mim é pênalti brasileira. Pênalti mandrake. Eu não. Famoso pênalti mandrake. O Lucas escorregou e o Alex também escorregou. Aí acabou que os dois escorregou, um enrolou no outro. Só vou dar uma cornetada aqui. Ô Gabriel, se o Santos passar hoje e chegar à final e o Palmeiras chegar à final também, entrega a taça, o Santos campeão. Olha me só. Criticou, me zoou o programa inteiro e no final do programa. Mas deixa eu falar, o rancor que ele tem pelo Marcelo Oliveira fala mais alto do que a rivalidade com você. Eu já ia perguntar aqui nas semifinais entre Grêmio e Fluminense, Figueirense e Palmeiras. Desculpa, né? Agora sério, falando sério aqui, toscando pra que ele fique uma imagem melhor de você. Hoje, então agora Santos e Figueirense. Se o Santos classificar e se não for com vitória, aí eu concordo com o Gabriel. Rafael. Com o Rafael, desculpa. É que eu tenho 2 sobrinhos, Gabriel e Rafael. Com o meu sobrinho. Pode entregar, porque com o Figueirense há a possibilidade do Figueirense até poupar jogadores, né? Quem que vai poupar? Thiago Heleno? Thiago Heleno? Marcão tá cansado. Vai poupar o Cleiton Xavier? Não tá lá mais, né? Para, né, gente? Para, né? Bem, gostaria de agradecer a participação especial de José Augusto Toscano, coordenador de esportes da Rádio Inconfidência. Toscano, as portas da Rádio FUMEC sempre estarão abertas e esperamos você de volta, hein? Carol, foi um prazer muito grande, estarei sempre à disposição, agradecer a Maria Amélia pelo convite, a vocês, parabenizá-los, desejar muito êxito e dizer também que as portas da Inconfidência estarão sempre abertas, as portas e os microfones da Inconfidência estarão sempre abertos para vocês. Parabéns pelo trabalho, boa sorte, e é isso aí mesmo. E espero em breve recebê-los lá para vocês trabalharem, para estarem conosco numa jornada esportiva. A gente também espera, viu, Toscano? Já tá feito no ar, promessa. Pois é, encerramos agora o Bate-Papo Esportivo, um programa produzido por alunos de jornalismo da FUMEC, com a apresentação de Carol Castilho, comentários de Breno Galante, Gabriel Costa, Rafael Diniz. Não, Carol, eu tô falando pro Rafael pra ele poder olhar ali pra câmera pra dar tchauzinho. Pois é, lembrando que o programa tem reprise hoje às 7 horas da noite. Um grande abraço a todos e até amanhã. Um abraço. Você ouviu?